presença do Senhor. A minha voz hoje está bastante complicada. Vamos ver se eu consigo falar aqui alguns minutos, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Convido os irmãos, irmãs, pessoas que estão conosco na transmissão. Vamos abrir nossos exemplares bíblicos em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 6, versículos de 6 a 8, Mateus 6, de 6 a 8. Sempre nós estudamos, meditamos, fazemos devocionais sobre oração e pegamos textos que é como João 3,16. Todos os pregadores podem pregar todos os domingos, todas as quartas-feiras, o dia que tiver reuniões, não há como esgotar João 3,16. Então, não é diferente os textos que falam sobre a oração, como esse de Mateus capítulo 6, os versículos de 6 a 8, nós vamos procurar olhar um pouco mais profundo com relação a equilíbrio, moderação e perseverança com relação à oração. Mateus 6, versículos de 6 até 8. Mateus, não sei se você está ali procurando, você que está em casa, pegue também sua Bíblia, olhe conosco aí, não somente ouça aquilo que nós vamos ler, mas confira na palavra de Deus. Mateus 6, versículos de 6 a 8, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Pai, é muito bom mais esse instante recorrermos a Ti, pedindo as Suas bênçãos para tirarmos ricas lições que o Senhor certamente quer ensinar ainda nesta noite sobre a oração. Fale conosco mais uma vez através da Sua palavra, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis, irmãos, assentar, os irmãos que estão em seus lares também. Equilíbrio, é algo interessante. Aqueles que tiveram, por exemplo, dificuldades e talvez aprenderam e alguns não conseguiram, andar de bicicleta. Eu me lembro quantas tentativas eu fiz antes de aprender a andar de bicicleta, e meu pai havia comprado naquela época uma chamada Monareta, era uma Aro 20, uma bicicleta do pneu bem pequenininho e muito difícil de ser equilibrada, devido à sua roda ser pequena. Então, eu montei, tentei muitas vezes andar com aquilo, caí algumas vezes, andei machucando a mão, uns dedos e acabei desistindo. Aí o meu irmão, que aprendeu primeiro, o meu irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu, aprendeu a andar primeiro, depois, mas você não vai aprender a andar de bicicleta? Que é isso, A bicicleta vai ficar só para nós? Não, eu acho que esse negócio não é para mim, eu não consigo, Eu vou te dar uma dica, experimenta. Aí de tanto ele insistir, mas que dica você me dá? Olha, você senta aí, o banco está bom de altura? Tá, O guidão, beleza? Beleza. Então, preste atenção. Para o lado que ela tombar, você desterça o guidão. Irmãos, não é que eu montei naquele negócio e comecei a pedalar meio desengonçado, e já comecei a equilibrar e já andei até bastante num terreno plano. Equilíbrio. Então, certas coisas são difíceis de nós equilibrarmos. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem aprender a andar de bicicleta. E não é vergonha, não. Que a pessoa não tenha capacidade, talvez devido ter labirintite e não saber, Então, muitas pessoas, devido ao grau que a sua labirintite está, ela não vai conseguir aprender a andar de bicicleta. Então, isso é natural, é normal. Moderação. É fácil ser moderado, não ser exagerado, não chamar atenção? Não é algo muito fácil. E perseverança, então, quando nós desistimos facilmente de muitos projetos que nós fazemos, de convidar pessoas. Puxa vida, quantas vezes já convidei aquela pessoa
para estar na igreja. Eu sei, não tenho notícia dela ter um dia feito uma decisão de seguir os passos de Jesus e tenho consciência o quão ela carece de Jesus, como eu, mesmo tendo recebendo por meu Senhor e Salvador. Não é? E às vezes nós desistimos, não perseveramos em orar pelas pessoas. Então esse texto fala muito, né, sobre oração. Mas tu, quando orares, veja que aparece aí um quando. Então vemos que torna-se algo e deve ser rotineiro, habitual, não é verdade? Lembram de, né, Elias? Diz que ele orava 3 vezes, né? Ele orava ali. Então, né, esta palavra, ela chama-nos a atenção, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aqui nós vemos algo que às vezes nós podemos estabelecer, né, uma maneira, mas como eu vou orar se eu sentir necessidade de orar e não estiver perto de onde eu durmo, de meu quarto, de meu aposento? Aí nós criamos automaticamente, naturalmente, uma barreira. Não, mas a Bíblia, ela orienta que eu devo, para orar, entrar no meu quarto e estar a sós com Deus. Então veja aí, já é uma facilidade muito grande, natural, de nós perdermos o equilíbrio, né, e não sermos moderados. Porque, irmãos, Deus vai ouvir-nos somente quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, né, e nos conectamos, por assim dizer, a Deus. Não, né? Ele nos ouve a todos os momentos que nós recorremos a Ele com fé, principalmente quando nós vemos a necessidade. Quantas vezes nós estamos trabalhando, especialmente aqueles que exercem um ministério, um trabalho habitual de oração, né? Nós estamos ali, às vezes caminhando, às vezes conversando com muitas pessoas e vem na nossa mente, puxa vida, né? Uma pessoa está fazendo um exame exatamente agora, às 3 horas, né? Ou às, né, 13 horas, 14 horas. Nossa, né, eu vou orar por essa pessoa. Olha, dá licença, eu preciso sair daqui um pouquinho, né? E às vezes saímos, pegamos lá um aparelho celular, alguma coisa, disfarçamos, na verdade nós estamos, né, orando, nem olhamos para aquilo, porque lembramos da necessidade, exatamente naquele momento a pessoa estará fazendo uma cirurgia, um exame ou coisa parecida. Estão vendo? Não é só, né, bitolarmos, estarmos fechando a porta e aquilo a sós com Deus. Nós podemos, com toda a educação, em meio a um grupo, estarmos conversando, né, às vezes tratando de algo importante, pedir licença aí 2, 3 minutos é o bastante para estarmos orando ao Senhor. Como isso é vital, necessário e muito importante. Ora, teu Pai que está em secreto. Este é um fator predominante também, nós termos esta visão para perseverarmos. Como eu já disse que muitas vezes, não foi uma nem 2 vezes, quanto tempo eu oro pela conversão do meu irmão. Quantos irmãos e irmãs que aqui estão conosco na transmissão também e clamam, suplicam a Deus, né, para que o seu ente querido, seu irmão, seu pai, sua filha, seu filho, seu esposo, sua esposa, se converta a Cristo. Volte-se a Deus, veja a necessidade de estar buscando o Senhor para a salvação. Né? Quantas vezes nós vemos essas necessidades? E, né, às vezes demora, aí entra o que? A perseverança. Se Deus não colocou no seu coração, pare de orar por aquela pessoa. Qual deve ser a nossa reação, a nossa atitude? Perseverar, né? Sermos moderados, mas perseverantes. Ter fé, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É o que nos diz Atos 16:31. Então, é uma promessa, né? Não somente crermos, mas também apresentá-los em súplicas e orações. Dentro de oportunidades que nós temos, e Deus vai dar certamente uma palavra, vamos falar algo relacionado à salvação, o convívio, a comunhão com Deus a esta pessoa. E mais, às vezes nós vamos sentar com esta pessoa e ouvi-la por muito tempo, sem falar nada, né? Isso faz parte da oração, porque quando nós investimos nesse ministério de oração, levamos isso a sério como um serviço, precisamos fazer a Deus, porque a Bíblia orienta, não é verdade? Orai sem cessar.
Então, Deus vai dar a capacidade de, muitas vezes, nós sentarmos com aquela pessoa, ouvi-la muito e muito tempo, né? Para entendermos o que ela entende, as coisas espirituais, né? O que ela considera da Bíblia, se ela crê que é a palavra de Deus, se aquilo que está escrito, Deus inspirou alguém a escrever. Então, tudo isso é importantíssimo, né? E faz parte da oração, e o nosso Pai, que está em secreto, né, vai recompensar publicamente. Veja o final dessa palavra, né, publicamente. Às vezes nós não entendemos, mas puxa vida, eu planejei de fazer aquela visita, orei, já faz 3 dias que eu estou orando para aquela visita, fui e fiz a visita, meu Deus, parece que não houve produtividade, não serviu para nada. A pessoa falou, só ouvi e não consegui falar nada, né? Vejam que o Espírito Santo nos preparou exatamente naquele dia, naquele minuto, para estarmos exatamente ouvindo a pessoa, né? Podemos entender alguém sem ouvi-la? Não. Nós carecemos muitas vezes de ouvir e às vezes nós perdemos esse equilíbrio. Parar para estar ouvindo as dúvidas da pessoa, as suas necessidades, aquilo que ele crê e até onde, né, realmente ele tem a fé que Deus pode resolver as questões. Olha o versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Que colocação difícil, né? Vejam, nós temos aqui uma lista, né? Nós não estamos repetindo isso aqui toda vez, né? Vejam a realidade. Não, nós não estamos. Quantas vezes Jesus foi, né, adiantou-se um pouco dos seus discípulos que estavam ali? Quantas vezes foram? 3. Na terceira, ele obteve resposta. Se ele não tivesse obtido resposta, e diz literalmente a palavra de Deus que ele disse as mesmas palavras, né? As mesmas pessoas. Se Deus, né, ainda não resolveu totalmente né, a limitação da irmã Ana, que estamos orando por ela, porventura vamos parar de apresentá-la porque pensamos estar repetindo isso? Não. Deus não disse ainda, olha, pare de orar pela irmã Ana, né? Deus olha, espera um pouco. Então isso está na mente e no coração de todos quantos estão orando, não só pela irmã Ana, né? Quantas pessoas estão aqui com necessidades que só Deus pode agir em favor, não é verdade? Então, quando nós confundimos as coisas e às vezes pensamos, puxa vida, isso aqui está se tornando muito repetitivo, né? Está nos cansando. Não. Diz que Jesus, literalmente, foi 3 vezes e usou as mesmas palavras. E se o Pai não tivesse respondido a ele, certamente ele ia a 4ª vez, 5ª vez, amanheceria, suplicando ao Senhor, ao seu Pai, com as mesmas palavras, né? Como tem sido a nossa situação de equilíbrio e moderação sobre a oração? Será que nós temos olhado para ela com esses aspectos, né? Nós não estamos repetindo, não, isso não é repetição, é perseverança, é, né, acreditar, esperar pela misericórdia de Deus, é diferente, né? Por que que os gentios, né, usam repetições? Eles falam porque pessoas estão falando. Na verdade, na realidade, eles não estão se relacionando, tendo comunhão com Deus. Não, eu vou lá falar as mesmas palavras que as pessoas estão falando, porque todo mundo está falando. Vejam que é diferente, né? Não é uma comunicação, um diálogo, embora às vezes Deus demore anos para responder, né? Ele foi 3 vezes, na terceira vez que ele respondeu para o seu próprio filho. Então vejam, o exemplo não foi de imediato. Então vejam por que é diferente, falando, né, a Bíblia aponta para os gentios, ou seja, gentes, pessoas, criaturas que não querem saber de ir atrás de Deus, de depender de Deus, se entregar a Cristo, recebê-lo por seu Senhor e Salvador. Então, quando nós precisamos discernir essa situação e equilibrarmos, né, aquilo que realmente nós propomos a fazer com moderação e perseverarmos aí nessa questão. Quando é importante esse versículo 7. E finalizando com o versículo 8, não vos assemelheis
olha que tem uma vírgula, pois, né, ele traz algo contundente, a eles. Né? Qual seria a semelhança? Exatamente esta. Eu vou para, né, a comunhão hoje com os irmãos lá, porque a minha esposa está com desejo de ir. Então ela está desejando, eu vou lá acompanhar ela, né? Eu vou lá na igreja hoje que eu vou assistir um culto. Vejam que é diferente eu vir na presença de Deus para estar em comunhão primeiramente com Deus, né? Ouvindo as bênçãos que Deus derramou sobre a vida dos irmãos, problemas que foram solucionados, né? O prazer de estar adentrando na casa do Senhor quando as portas se abrem, de estar conversando com os irmãos, né? E orando uns pelos outros. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Quando nós olhamos por essa frase, isto às vezes pode levar-nos a perder totalmente o equilíbrio. Mas meu Pai, se Deus ele é onisciente, sabe das coisas, como ele finaliza aqui no versículo, antes mesmo de vós lhes pedir. Irmãos e irmãs, aqui está um prato cheio para perdermos o equilíbrio, a perseverança, estarmos, né, ali perseverando com moderação e com o coração, né, realmente voltado, crendo, não, Deus pode. Deus ainda não me disse um não. Né? Deus pode todas as coisas. Então, Ele sabe aquilo que eu necessito? Sim. Mas Ele tem o prazer de me ver chegando a Ele, né, falando, tendo esse diálogo, principalmente comunhão com Ele, olhando para quantos, né, problemas Ele já resolveu nas vidas de irmãos e irmãs, e mais, olhando para pessoas que ainda não foram resolvidos os seus problemas, mas Ele está sustentando. A alegria da salvação está naquela pessoa. Nós encontramos, por exemplo, com o pastor Agripino. Se qualquer uma pessoa estranha conversar com aquele servo de Deus, não sabendo o problema gravíssimo que ele tem, olha, esse homem tem uma saúde, hein? Nossa, olha o vigor dele, olha a alegria. Né? E vejam como o Senhor não resolveu, não tirou aquela enfermidade dele, como não fez com Paulo, com aquele espinho na carne, lembra? Né? Não, Paulo, isso aí vai ficar. Eu não vou tirar esse espinho de sua carne. Mesma coisa ele está até o momento, né, com relação ao pastor Agripino. Você olha aquele homem, aquele servo de Deus, é aquela alegria, né, e ri, né, e faz a gente rir tudo, a gente fica pensando, puxa vida, eu vim visitar esse homem, orar com ele, consolar ele, né, e o que aconteceu? Totalmente o contrário. Ele me consolou, né, me animou a estar perseverando em servir ao Senhor, sendo grato em tudo, né, mesmo não entendendo por que aquilo está ocorrendo na minha vida. Como tem sido, né, a nossa vida de oração? Nós temos procurado equilibrar, né? Nós temos agido com moderação e principalmente perseverado. Que esse texto, né, possa ter nesta noite nos encorajado e nos ajudado, nos dado ricas lições nesse sentido. Deus, Ele não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai sustentar a cada um de nós certamente, né, durante, por piores que eles estejam, a cada dia, a cada momento, né, Ele o prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, os dias alegres, os dias bons, mas principalmente nos dias maus, porque ele diz literalmente, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Né? Isto é fato, é realidade, louvado seja, né, o Senhor. Pai, é muito bom esta noite nós estarmos mais uma vez investindo a olhar para essa questão de oração. Ó Deus, obrigado por conservar o nosso coração, desejoso de sempre estarmos dialogando contigo, Deus, suplicando, mas especialmente também trazendo a nossa gratidão à sua presença. Obrigado por todos esses pedidos que pudemos apresentar esta noite e principalmente cada uma das gratidões que os servos e servas trouxeram à sua presença. Eu te louvo e agradeço seu santo e seu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor.